que eu dou a mesma aula para 802 e depois vocês são 801, né? Então, eu dou a mesma aula de 8 às 9h30 para 801. Depois eu dou a aula para 802. Só que online está todo mundo junto. Então não faz sentido eu abrir 8 horas da manhã com vocês, dar uma aula e depois continuar dando a mesma aula. Então, vou aproveitar que é 801 e sempre vou dar aula nesse horário, na terça-feira, porque é melhor, senão eu fico repetindo 2 aulas, tá? Eita, tá entrando todo mundo aqui. A gente está falando do Brasil ainda, já falamos de todas as regiões brasileiras, né, de uma maneira geral. Sei o quê? Rapaz, é uma trabalheira, porque tem que ficar clicando aqui, permitindo, não sei o quê, e dar aula e levantar. Então, é isso. E aí eu acho que eu estou quase terminando, na verdade, a matéria que seria a matéria do 7º, né, relacionada ao Brasil, para a gente, de verdade, entrar na matéria do 8º, que é a África e a América. Tá? Que eu acabei de acabar lá no 9º ano, essa matéria do 8º, para a gente não perder muito tempo. É muita coisa, a África e a América, né? Dois continentes, 3 subcontinentes mais o continente africano, é bastante coisa. Bom, estou quase fechando aqui o Brasil. Voltei um pouquinho para a gente falar dessa regionalização do território brasileiro. A gente já viu as regiões, né, as grandes, as macro-regiões. Só no Nordeste que a gente parou um pouco para ver aquelas subdivisões regionais, né, que eram o Meio Norte, o Sertão, o Agreste, o Região da Mata. Agora, é importante que vocês saibam que todas as regiões brasileiras, dessas 5, né, que estão aí do IBGE escritas, a gente tem micro-regiões, tem áreas, né? Minas Gerais, por exemplo, tem o quadrilátero perífero, tem o Triângulo Mineiro, né? Aqui do Rio a gente tem a Baixada Fluminense, tem o norte do Rio, a gente tem a Costa Verde, a região dos lagos, né? A região serrana. Todas são características muito próprias. Isso falando de um estado só, num estado pequeno como o Rio, né? São Paulo você tem a Baixada Santista, tem o litoral norte, o litoral sul, você tem o interior de São Paulo, você tem as regiões mais ligadas lá ao... Você tem, inclusive, uma área subtropical, né? Uma área abaixo de Capricórnio. Sim. Faça um mapa. Não. Isso aqui é só uma dica. Só para você fazer o mapa do Brasil, muita gente se apavora para esses contornos, né? Então você pode fazer isso aqui só. Essa pipa. O que me interessa, na verdade, não é o mapa. O que me interessa são os extremos do mapa. Tá? Uma dúvida. É um jeito de você fazer um mapa. Você desenha isso aqui e lá e vai aumentando, alargando, fazendo as entrâncias. Né? Você pega aqui uma linha reta daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Tá? Facilita para desenhar. Beleza? Então, o Brasil é considerado um país de dimensões continentais. Tem uma área de aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 47% do território da América do Sul. Claro. Não cabe. Faz grande mesmo. Faz o desenho em mapa grande. Tá? É um dos 5 mais extensos países do mundo. E eu acho que junto com a Austrália e a Índia, formam um grupo de países que são chamados de continentais. Que tem mais ou menos 7 milhões de quilômetros quadrados, né? Vai ter que pagar tudo para o país então, só para explicar que tem isso. Então, esses 7 países, Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, Austrália e Índia, são considerados países continentais.
continentais pelo tamanho. Tá? São países grandes, o suficiente para serem do tamanho de um continente. Isso, perfeito. Tá? Tranquilo. Professor, dúvida. Uma dúvida. O que, João? Eu acabei chegando agora, 9h51. Eu acho que eu perdi grande parte da aula. Eu não lembro de qual região o senhor está falando. Não, com vocês eu comecei agora, filho. Eu abri agora para a turma 1802 e 1, para todo mundo, online, porque eu estou na outra turma. Eu mudei. É isso que eu expliquei quando eu abri. Que, assim, a aula de geografia online vai ser 9h40, porque é o tempo que acaba a aula da outra turma. Eu estou dando 2 tempos separados aqui. As turmas não estão juntas. Vocês aqui estão separados. A 1801 e a 1802. Então, eu dou a aula primeiro para 1802, de 8 às 9h30, passa sempre um pouco. E aí, depois eu pego a 1801 e dou aula até às 11. Então, eu vou emendar com vocês nesse segundo tempo, entendeu? Porque, senão, vocês vão ter aula 3 horas da mesma coisa. Não faz sentido. Tá? Então, vamos ver essas questões que dizem respeito ao Brasil num contexto geral. O Brasil tem aproximadamente 8.515.759 quilômetros quadrados. Por que é aproximadamente? Né? Eu falei da outra turma. Porque a gente não tem como ter essa precisão milimétrica do tamanho. A gente mesmo, quando se mede num lugar, mede lá 1,87 m, no outro 1,86 m. Então, a gente não tem essa precisão tão clara. Você imagina num lugar que tem milhões de quilômetros. Não dá para ter. Ponta-mana. Então, agora, essas definições dos limites do Brasil, o extremo oeste, o extremo leste, o extremo norte, o extremo sul, eventualmente variam. No caso do extremo leste e do extremo sul, acho que não tem, já está consagrada essa definição. Ponta-mana, não. O extremo sul é o Arroio Chuí desde sempre, e o extremo leste é a Ponta do Seixas também, desde muito tempo. São fáceis de você identificar, porque é uma região de praia, é um rio ali, faz fronteira com o Uruguai. Então, é relativamente fácil de identificar. Ao contrário, o extremo oeste e o extremo norte, porque são regiões que estão... Não, porque não tem país para tanto espaço. É porque que ali tá Peru, Venezuela. Bolívia, só que aí está destruindo não tem nada. Porque não tem país. Não tem nenhum país. Assim, isso é só uma tabelinha que eu fui botar um embaixo do outro no coube. Aí eu botei do lado, fiz uma tabela, mas uma coisa não está relacionada à outra, não. Tá? São só as fronteiras do Brasil. Engraçado. A galera está angustiada aqui, desesperada. Tenham calma, vocês têm até as 11 para escrever isso. Então, assim, quando você está no meio do contexto de uma floresta, como a floresta amazônica, é muito difícil você definir a fronteira, tá? Porque, sei lá, as árvores são um pouco parecidas com um deserto, né? Uma outra paisagem e tal, mas tem semelhanças no sentido de que você não consegue distinguir verde do verde. Árvore de árvore, é muito difícil. Então, o cara está lá, ó, a diferença entre o anterior limite do Brasil no extremo norte, que era o Oiapoque, o rio Oiapoque, que eu acho que na geração de vocês, talvez não, mas os pais de vocês, os avós, certamente, lembram dessa história de falar que vai do Oiapoque ao Chuí, do Oiapoque ao Chuí, porque era o extremo norte do Brasil. Ao extremo sul, 2 rios, né? O Arroio Chuí é um rio, um curso de água, né, pequeno, e o Oiapoque era um rio também que fazia a fronteira do Brasil com a Venezuela. No entanto, em 98, uma expedição chegou à conclusão lá, que, junto do Exército, com os pesquisadores e tal, que o extremo norte do Brasil estava deslocado 84 quilômetros. Daí eles definiram um novo marco, que é justamente esse Monte Caburaí.
que é o pico nacional, o pico brasileiro, né? Onde está o Pico da Bandeira, a montanha mais alta do Brasil. Que tem naquela novela Império, vocês devem ter visto, está passando a reprise agora, se não me engano, né? Que o cara, o Alexandre Nero lá, ficou milionário, achando diamante no Monte Taburaí, que é o pico do país. Então, e aqui também, né? A Serra de Cotamana também está em plena floresta amazônica, ali, fronteira com Peru e Colômbia. Né? Oi? Tá? Cara, não ouvi. Pico do Paraná? Não, mas não é o pico do Brasil. A Serra de Cotamana é a fronteira. Eu estou estabelecendo limites, tá? A oeste, a norte, a sul, para que fique claro para todo mundo. Né? Eu estava falando ali para eles. Né? A gente precisa de endereço. E a gente precisa saber exatamente onde a gente mora. Né? O Brasil é limitado por esses aspectos. De um lado, a gente tem, por exemplo, o Oceano Atlântico, que ocupa praticamente a metade das nossas áreas fronteiriças. Né? A gente é banhado pelo Oceano Atlântico. Do lado leste. No lado oeste do Brasil, a gente tem fronteira com uma série de países. Né? A saber aqui, ó, Peru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, o Suriname, a Venezuela, a Colômbia, a Guiana e também a Guiana Francesa, que é parte. Agora eu entendi porque vocês estão confusos. Eu esqueci, eu fui aqui, né? Não tem Paraguai e Argentina. Não tem nenhuma motivação, não. A gente tem Paraguai e Argentina se querendo. Não tem Paraguai. Foi mal, galera. Foi sem querer, eu não vi. Não, tem. Por isso que não foi ajudando, né? Perdão, gente. Eu nem vi, agora que eu vi. Não tem essa. Por isso está assim. São muitos, hoje são 10, né? São 10 países de fronteira. O Brasil tem 9 países que fazem fronteira com o Brasil, a América do Sul, e a Guiana Francesa é uma possessão francesa, não é um país. Ela é um território francês e um território sul-americano, tá? Então, pegadinha de Enem, pegadinha de prova, assim, né? Eu posso até perguntar se o Brasil faz fronteira com a França. A França está lá na Europa. Mas a Guiana Francesa é uma parte do território francês e solo sul-americano. Quem nasce na Guiana Francesa não é guiano francês, é francês. Como se fosse um estado francês fora da França. Então, eu posso até brincar e fazer uma brincadeira, um jogo desse meio maldosinho, de perguntar se existe fronteira entre o Brasil e a França. Não faria essa maldade com vocês. Cadê? Então, vamos lá. Considerado um país de dimensões continentais, o Brasil tem uma área de aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ocupando cerca de 50% do território da América do Sul. Mais especificamente, 47%, tá? Quase a metade do território da América do Sul pertence ao Brasil. Além da porção continental, também existem ilhas oceânicas pertencentes ao território brasileiro, como o arquipélago de Fernando de Noronha e as ilhas de São Paulo e São Pedro. O Brasil possui, no entanto, o Brasil possui, tanto no sentido norte-sul, quanto no sentido leste-oeste, uma grande extensão de terras e é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Em população, há controvérsias. Eventualmente, o Brasil é dado como o 6º maior país do mundo, eventualmente como o 5º. Vocês vão ver na internet essas duas possibilidades. Na real, é impossível a gente ter certeza disso nesse momento. Porque nesse momento em que a gente vive, a gente está com um censo que está atrasado uma década. Então, assim,
o censo brasileiro que estabeleceria exatamente esse recorte da população brasileira, de quantos nós somos de fato, está atrasado em 10 anos. Então, os dados que a gente tem são muito imprecisos nesse momento. A gente não sabe se a Nigéria já ultrapassou o Brasil, se a população da Indonésia realmente é maior que a do Brasil. Então, a gente pode ser tanto o quarto maior país do mundo populacionalmente, quanto o sexto. Não, dificilmente a gente está aí nessa faixa, tá? Por enquanto, mantemos a média de quinto lugar também. Mas é difícil de... Por isso que é tão importante fazer censo. A gente não tem muita noção, mas 10 anos de atraso é muito impreciso. O último censo foi feito e meus filhos estavam nascendo. Então, assim, não estão... acho que mal estão contemplados pelo censo. Em 2010, o censo foi feito em 2009, né, para dar os dados de 2010. Assim, era importante que se fizesse censo urgentemente. Em razão de sua grande extensão territorial, o Brasil apresenta uma enorme diversidade de riquezas naturais. Muitos países, inclusive, não possuem a metade da biodiversidade encontrada em nosso país. Extenso e diverso, o território brasileiro é delimitado em seus extremos por 4 marcos naturais. Tá? O que estabelece as fronteiras, o que estabelece os limites territoriais, quase sempre são marcos naturais. Às vezes não são, às vezes tem lá na fronteira, na tríplice fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai, a gente tem quer dizer, até dá para ver aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Argentina, Brasil e Paraguai. Tá? Nesse rio aqui. Tá vendo? Então, a cidade de Foz do Iguaçu. Né? A cidade de Foz do Iguaçu. A gente tem tem os três países se encontrando. Você tem um marco ali determinado, que é o obelisco, que define ali a tríplice fronteira. De cada lado você está num país, tá? Mas aquilo ali é um marco feito pelos homens, feito por você, entendeu? Pela sua versão engenheiro, não fica lá, ser humano, né? Que definiu, marcou ali e tal, definiu aquela divisão na cidade de Foz do Iguaçu, né, ligando 3 cidades. Foz do Iguaçu, na Argentina, Foz do Iguaçu, no Brasil, e Cidade do Leste, lá no Paraguai. Mas, de uma maneira geral, as fronteiras, e a fronteira que se estabelece de fato ali, é o Rio Iguaçu, né? Que é onde está o nosso querido cataratas e tal. Então, assim, essa é uma definição, assim. Aqui, ó, tá aqui, ó, o obelisco que eu falei. Tá aqui nessa imagem, ó. Onde está meu dedo? Aqui, onde está meu dedo? Tá? Ó, esse obelisco, ó, lá em Foz do Iguaçu. Se alguém já teve a oportunidade de ir, é até decepcionante, você vai para ver que o obelisco é só um pedaço de pedra. Não diz isso aqui. Tá? Mas, simbolicamente, é importante, né? Porque você está ali, você brinca, né? Você atravessa a rua, você está no Paraguai, você atravessa a rua, está na Argentina. É uma barata, assim, divertido. O Brasil está rodando em círculo na pracinha, você fica passando pela Argentina, Brasil e Paraguai o tempo todo. Né? Então, toda vez que nós nos referimos à fronteira, estamos mencionando uma faixa, ou seja, uma zona do território, geralmente habitada, que se estende ao longo da linha do limite. Tá? Então, quando você tem a representação das fronteiras. Ó, o Brasil tem 7.367 quilômetros de fronteira marítima, tá? Por água. E tem 15.719 quilômetros de fronteira por terra. É uma fronteira por terra gigantesca. Vou botar aqui para vocês verem. É isso aqui? É isso aqui. Ó. Como é que é na aula online aqui do prefeito? Por quê? É um caos, cara. É uma confusão desgraçada para dar certo.
Porque não tem como botar o PowerPoint aqui e tal. Eu acho que isso. Tá? Tem vantagens e desvantagens. Né? Está aqui tirando dúvida. Mas eu gostei desse período de aula online porque a gente estava... Eu conseguia preparar em casa, não estava preparando, para ficar mais organizadamente as coisas. Se organiza com mais calma. Com certeza. Faz diferente. O que está muito forte? Não entendi. Tá todo mundo no chat falando coisas aqui. Alguém falou assim, ó, professor, está tanto eco no meu fone. Ah, entendi. Mas tira todo mundo do fone aí, galera. Põe no silencioso, Fernanda. Continua dando eco? Sim. Tá só a Fernanda que está falando que está dando muito eco. Mas eu acho que tem mais alguém com eco, porque pode ser, cara, alguma coisa da sua conexão. Oi, Naeli. Não, professor, pode continuar. O meu microfone está ligado. Ai, desculpa. Oi? Fernanda, achei que era eu. Tá, então vamos lá, continuando. Então, assim, na verdade, o objetivo é esse. Um pouco a gente tem, já vimos todas as regiões do Brasil, né? Temos todas as regiões vistas, a gente tem acesso lá ao YouTube a todas as aulas organizadinhas, como ele falou, com PowerPoint e tal, todas bonitinhas. E hoje eu estou tentando falar um pouco dessas fronteiras, que eu quero encerrar também esse assunto Brasil, para a gente entrar, de fato, na matéria do oitavo, acabar com essa matéria do sétimo ano. O chat já viu, né? Um ano passou. Por mais que se divulgue que a gente não teve isso, tá? Não, claro que não. Mas teve. Então, assim, a gente ficar voltando o tempo todo, a gente acaba não indo adiante. Importante que a gente vá adiante. Então, aqui, temos esses limites territoriais, temos que lembrar que 93% do território brasileiro está no hemisfério sul. O Brasil está inteiramente ligado ao hemisfério ocidental, de quatro hemisférios. Hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério leste, hemisfério oeste. Ou hemisfério ocidental e hemisfério oriental. O Brasil não tem nada no hemisfério oriental. O hemisfério oriental é da onde? Do meridiano de Greenwich para lá. O hemisfério ocidental... Paraguai. Aqui. Parece um esfera. Eu botei a Argentina junto. Paraguai, Guiana, Popular, eu fiz tudo errado. Ainda bem que eu não estava gravando aquela aula. Eu sou burro, de Paraguai. Paraguai. Tá? Vimos que o Brasil tem fronteira, nessas 15 mil quilômetros de fronteira com países como Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Guiana e com Guiana Francesa. Que o Brasil não faz fronteira somente com o Equador e com o Chile. Tá? A gente está 93% do nosso território situado no hemisfério sul, ou seja, tem 7% do território que está lá no hemisfério norte. Isso quer dizer que muda muita coisa? Não, não muda nada. Do ponto de vista climático, do ponto de vista de vegetação, a gente está bem ali no meio da linha do Equador. Então, assim, a partezinha de Roraima e um trechinho pequeno do Amazonas, que estariam, né, que estão ligados, estão do outro lado do hemisfério norte, eles têm, assim, em tese, quando é verão lá, é inverno aqui, né, porque inverte o polo. Mas, na prática,
quase zero, é quase inexistente. Mas, por exemplo, os marcos, né? Como a gente está falando aqui dos marcos, na cidade de Macapá, capital do Amapá, tem lá um campo de futebol que está exatamente na divisão. Então, a brincadeira dos caras é: você joga o primeiro tempo do hemisfério norte e do hemisfério sul. O cara pode estar jogando do lado de lá, do lado de cá. Tem uma praça também, né? Que você para fazer essa brincadeira de ficar correndo. E você está na praça, e de um lado da praça é o hemisfério norte, do outro lado da praça é o hemisfério sul. Então, é mais uma questão folclórica, acaba virando, do que propriamente tem uma Guiana francesa e uma Guiana. Quando eu falar da América, eu vou explicar melhor essa questão das Guianas, tá? Mas é assim, antigamente, até o século XIX, mais ou menos, você tinha, no começo da Guiana, você tinha lá em cima 5 Guianas. A Guiana espanhola, a Guiana portuguesa, a Guiana inglesa, a Guiana holandesa e a Guiana francesa. A Guiana virou, era a antiga Guiana inglesa. O Suriname era a antiga Guiana espanhola. Um pedaço da Venezuela era a antiga Guiana espanhola. E o Amapá, que é um estado brasileiro, era a antiga Guiana portuguesa, depois virou Guiana brasileira, aí em 1940 virou Amapá. Até 1940 era tratada como Guiana brasileira. Tá tudo bem, está mudando de nome. É que Guiana é uma franja, uma saída pantanosa, e fica na língua aruaque, naquela região. Então, chamava de Guiana, né? Guiana, porque a gente fala Guiana, não sei porquê. É Guiana que a gente fala, mas tem muita gente que fala Guiana, não sei porquê. Guiana. Você falava? Então, porque você deve ter ouvido Guiana, né? Mas a gente fala em português Brasil, Guiana. Tá? Guiana. É porque antigamente a Guiana nunca teve, mas antigamente existia o trema, né? Aqueles 2 pontinhos. Vocês não aprenderam mais isso, né? A reforma ortográfica caiu. Mas quando você tinha GU para ter o som do U, você botava 2 pontinhos. Então era consequência, tinha Guiana. E a Guiana acho que nunca teve. Então acho que as pessoas, por causa da regra de português, da situação, falavam Guiana, mais antigo. Mas eu sempre ouvi Guiana e, até onde eu sei, certo é Guiana. Tá? A ocupação e a formação do território brasileiro, a partir do povoamento promovido por colonizadores europeus, teve início no século XVI, quando grupos de portugueses chegaram pela primeira vez em terras que mais tarde se tornariam o território do Brasil. Ao desembarcarem, eles encontraram vários povos indígenas que há séculos habitavam essas terras. Sabia povos Tupi, Guarani, Xê, Aruaque, Cariba, Caribi, Pano, Tucano, Tatua, uma série de outros grupos. Aqui existiam os povos Goitacazes, né? Os campos, os Goitacazes, que era o povo mais bravo que existia na América. Eles eram caribais e eles era muito ruim de passar por ali, viu? Tem uma história de um tio tataravô, né, de um conhecido meu, que era relojoeiro do Dom Pedro II, Dom Pedro do Rei. Né? O trabalho dele era consertar o relógio do rei. E aí, quando ele se aposentou, o Dom Pedro II deu terras para ele lá em Campos. E foi terra de ele conseguir chegar nas terras, porque ele tinha que atravessar o território do Goitacás. Não estava nem um pouco afim de entregar aquela terra para ele. Então, rolou uma negociação complexa lá para conseguir chegar ele defendido pelo vídeo, literalmente. Não existe um número exato da quantidade de indígenas que viviam no território brasileiro na época do descobrimento. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em 1500, o número variava entre 1 e 10 milhões de índios, divididos em aproximadamente 1.000 povos. Esses povos apresentavam uma grande diversidade cultural, expressa principalmente por diferentes línguas, crenças, hábitos alimentares e até mesmo organização social e física de suas aldeias.
acordo com os dados do censo de 2010, só como os dados já estão atrasados, né? Voltando para os dados, 2010, quer dizer, estamos em 2021. A gente está com 11 anos de atraso nos dados, né? O tempo de vida que os meus filhos têm, sabe? Informações cruciais para a gente saber como agir. Por exemplo, o governo hoje quer diminuir o tamanho das reservas indígenas. A princípio não faz o menor sentido, porque a reserva indígena não é só um lugar para proteger isso, é para proteger a fauna e a flora, para proteger aquela biodiversidade que tem naquela região. Mas para o cara até defender a diminuição de uma reserva, ele precisa saber quantos índios tem. Porque uma coisa é você ter 897 mil índios, você ter 500 mil índios. Muito menos. Outra coisa é ter mais, de repente aumentou 1 milhão de índios, eu não sei. Você não sabe, ninguém sabe. Né? Ninguém tem como saber se você não faz o para tanto índio. Né? E desses 897 mil índios, metade deles, metade não, 3% da população nacional, quase, mas 315 mil deles já vivem na cidade. É algo que formam indígenas, mas eles vivem aqui no Rio de São Paulo, vivem na cidade grande, né? São aculturados, enfim, têm relações, acho que muito mais étnicas, afetivas com as tribos do que uma vida na tribo, né? Já não tem mais. Então, eles ainda, tem mais ou menos 500 mil índios vivendo em aldeia ainda hoje no Brasil. E não tem tanta reserva assim. Tem terra pra caramba no Brasil, não precisa tirar ninguém, onde já vive há, sei lá, 1 ano, sei lá quantos anos. Essa é uma opção também. E se mandar lá, né? De acordo com a população, com os dados do IBGE, então, a população indígena atual no nosso país é de aproximadamente 897 mil habitantes, ou seja, 0,43% da população brasileira. Essa redução no número de indígenas deve-se, em grande parte, à mortalidade intensa desses povos, tanto em razão dos confrontos com os colonizadores, quanto das doenças adquiridas pelos europeus. Ainda segundo o IBGE, em 2010, de um total de 897 mil indígenas no Brasil, cerca de 315 mil viviam fora de terras indígenas, como em áreas urbanas, por exemplo. Tá? Você tem partes de terras indígenas no Brasil, em 2015, essa quantidade aqui. As verdes, vou mostrar um mapinha aqui. As verdes são para identificar, as roxas estão demarcadas e as vermelhas estão em processo de demarcação. As outras são poucos, ó. Olha aqui, olha como é pouca terra indígena. A roxa é onde tem área indígena demarcada. A parte roxa aqui, ó. Olha aqui. A parte roxinha aqui são as áreas indígenas demarcadas. São muito poucas, né? É muito pouca coisa, né? Os caras estão presos nesse território deles, ó. Vou buscar aqui para vocês. Não sei se dá para ver com clareza, mas a parte roxa é onde tem território indígena demarcado, tá? Isso. Lá vivem eles. O Monte Caburaí, inclusive, está na área de reserva indígena. Né? Vocês podem ver ali que boa parte das cidades maiores, a maior delas é justamente ali a região do Xingu, entre o Mato Grosso e o Pará, tá? E o sul do Pará. Aliás, é onde exatamente mais se mata, mais tem problemas de conflitos ali de terras indígenas, porque aquela região tem muito minério, é uma região rica, né, em minério de ferro, então tem uma exploração de ferro ali, os caras querem, as mineradoras querem explorar, os índios não querem deixar, o governo brasileiro oscila entre deixar, tolerar ali, porque precisa da grana dos mineradores, e proteger os índios, né, proteger aquela região. Claro que depende sempre do governo que está no poder, que assume. Então, nosso batismo se dá, nossa certidão de nascimento, na verdade, se dá a partir do
Tratado de Tordesilhas. Vocês viram lá em história, né? O Tratado de Tordesilhas, em 1494, ganha, dividindo as terras ao oeste, mais ao oeste. Entre um lado português e do outro lado espanhol. A Espanha foi uma parte das terras, mas eles não tinham certeza. Uma coisa interessante é o mar. O oceano era a grande sonho português. Ao longo do tempo, a extensão e a forma do território brasileiro passaram por diversas modificações decorrentes, sobretudo, da organização política e econômica do país. Entre os séculos XVI e XVII, a ocupação e a organização do território brasileiro ocorreram de maneira mais lenta e restrita. Já entre os séculos XVIII e XIX, foi intensa. Essa diferença principalmente em razão de ciclos econômicos que se desenvolveram nesse período. Esse processo desencadeou o povoamento de locais ainda pouco ocupados em diferentes regiões do país e a configuração das fronteiras nacionais. Tá? Os ciclos econômicos foram basicamente o Brasil, a cana-de-açúcar, a pecuária, né, o ciclo do ouro ali, o ciclo da borracha lá em cima, no final do século XIX, depois o ciclo do café, da nossa economia, até a transição, e foi responsável pela transição para a industrialização. Tá? A industrialização brasileira se deve ao ciclo do café. Então, deve ter visto essa história, né? Porque, ou deve estar vendo, bom, como é que é? Ele falou disso? Hoje não, hoje só acaba comigo. Acabam os celular. Não tem que nada, cara. Sério? Ele estava esbarrando, né? Olha isso. Tá. Bom, no século XVI, início da ocupação portuguesa da parte litorânea brasileira, principalmente na região nordeste do Brasil. Nesse século, o pau-brasil foi intensamente explorado pelos portugueses e teve início a implantação dos engenhos e a produção de açúcar na colônia. Nesse período também estabeleceram-se no Brasil as primeiras vilas e cidades, como São Vicente, Olinda e Salvador. No século XVII, a expansão e ocupação das áreas no interior da colônia, em decorrência da intensificação da atividade pecuária, aconteceu. Áreas menos apropriadas para o cultivo da cana-de-açúcar foram progressivamente ocupadas por criação de gado bovino, basicamente. Foi um período marcado pelo apogeu e declínio de uma atividade econômica ou pela intensa produção de um determinado produto que muitas vezes constitui o principal artigo de exportação de um país. Voltando no tempo, lá para o século XV, o tratado assinado em 1494 entre os reis de Portugal e Espanha, estabelecendo um meridiano para dividir as possessões e territórios portugueses e espanhóis nas novas terras conquistadas no continente americano. O tratado deveria passar a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. As terras descobertas a leste, na linha imaginária, seriam portuguesas, enquanto as localizadas a oeste seriam espanholas. Aí, voltando ao século XVIII, o início da atividade mineradora no Brasil, quando importantes jazidas de ouro e diamantes foram descobertas no interior do território, principalmente nas áreas dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A mineração provocou o surgimento de núcleos populacionais próximos às minas e impulsionou a expansão da ocupação para o interior do Brasil. Nesse período, a região amazônica também passou a ser ocupada, principalmente pela exploração de produtos nativos da floresta, ou seja, as chamadas drogas do sertão
como o cacau e o urucum. Cacau que, aliás, acabou se popularizando no sul da Bahia, na verdade, na ilha de Ilhéus e naquela região ali de Taparica e tal, embaixo do sul de Salvador. Que passou a ser produtor de cacau. O Brasil foi o maior produtor de cacau do mundo durante muito tempo. A terceira maior fábrica de chocolate do planeta, até os anos 50, era no Brasil. Era maior que muitas fábricas americanas e tal. Você tinha a Nestlé, a Hershey's e uma fábrica brasileira, que eu não lembro o nome. Não sei se era Mangue Bauer, se era Guanabara, mas era a fábrica do mundo. E aí o Brasil, sabe-se lá por que, abriu mão desse protagonismo na produção de chocolate, que é uma besteira, né? O chocolate é um doce, é um negócio que todo mundo adora e tal, mas que não é artigo de primeira necessidade para nada. Mas todo mundo adora. E, cara, vende muito. É que nem café, né? Não, cacau não. Suco de cacau é gostosão. É bom a beça, cara. Agora, é curioso como é que o Brasil, assim, isso é importante, a geografia acho que tem esse caráter aqui nessa geografia e história, vai ficar sendo importante para vocês pensarem nisso. Como que um país abre mão de determinados protagonismos. Estou falando de chocolate, aparentemente é uma bobagem, mas você tem toda uma cadeia produtiva em torno do chocolate, desde a produção do cacau, né, até a industrialização desse produto, chocolate, a distribuição no mercado, o comércio. Você não falou agora da Cacau Show umas 2 vezes. A Cacau Show cresceu... Nestlé Suíça. É a maior loja de chocolate do Brasil. E cresceu assim nos últimos 10 anos. Então, exatamente. Nescau. Você tem uma produção de achocolatado intensa. Com todas essas empresas que são, a Nestlé, por exemplo, tem café com nota de chocolate, Nescau, sucrilho, sucrilho de chocolate, não sei o quê. Eu já entendi. A Três Corações produz o tal do chocolate, a Quaker produz o Toddy, enfim, empresa no mundo alimentício que usa o chocolate, usa e abusa do chocolate. Todo mundo toma chocolatado aqui, todo mundo. Só que se o cara tiver alguma alergia, não puder, intolerância à lactose, não sei o que, o cara não bebe. E aí, eu estou só chamando a atenção para isso. Tá? Como para que a gente estuda geografia? Não, senta lá. É importante a gente pensar nisso. Não é para decorar limites, para decorar fronteira, para decorar que país faz fronteira com o Brasil ao extremo sul. Uruguai, entendeu? Não é para isso. É para a gente entender por que determinadas coisas acontecem no nosso país. Leão, já entendi a sua brincadeira. Para que elas acontecem? Por que a gente abre mão, por exemplo, desse império do chocolate? Por que a gente abre mão do café? O Brasil é uma produtora de café do planeta Terra, sabe? E tem espaço para produzir muito mais. Mas o Brasil troca uma saca de 20 quilos de café por 3 gramas de café encapsulado da Nestlé. É o mesmo valor. Eu vendo um saco de café por R$10 e os caras me devolvem 10 cápsulas de Nescafé. Já compraram? Por pelo menos R$10. Aquilo é uma fortuna, cada burro. R$19, R$20, 10 cápsulazinhas daquela. Entende? Então, assim, a gente, como empresa, é um fracasso, sabe? Porque não faz sentido fazer isso. Né? Isso, então, na hora do debate, então, público, político, isso é muito mais importante do que você ficar, do que o que fazem hoje em dia, falando se é Lula, se é Bolsonaro, se é esquerda, se é direita. Nada disso importa. O que importa é a gente saber em que rumo que a gente está no Brasil. Se a nossa indústria funciona, se o nosso serviço funciona, se vocês não têm emprego, se o meu emprego vai estar garantido até o fim da minha vida. Entende? É isso que importa.
O resto é fumaça, cortina de fumaça. É botar a mão na câmera para ninguém ver. É isso. Então, a geografia tem esse papel. Tá? E eu estou no século XIX ainda. No século XIX, o Brasil tornou-se independente. O café passou a ser o principal produto agrícola brasileiro. A cultura do algodão na Caatinga e a exploração da borracha na Amazônia também se fortaleceram. Nessa época, ampliou-se a integração entre várias partes do território ocupado. Tá? E aí o Brasil começa a ter a cara que o Brasil tem hoje. Né? Os bandeirantes, lá desde o século XVIII, desde a mineração, tal, começaram a se espalhar pelo Brasil, com um pretexto tal, de perseguir índio, de seguir as rotas lá indígenas, e atrás dos caras, mas na verdade estavam procurando ouro, diamante, esmeraldas, estavam procurando pedras preciosas, e aí, procurando pedras preciosas, muitas vezes não encontraram todas que queriam, mas encontraram minério de ferro, encontraram carvão, encontraram outros minerais que serviam também para alguma coisa, e que depois se tornam ativos importantíssimos. O Brasil é um dos maiores mineradores, a maior mineradora do mundo é brasileira, né? A Vale, a gente tem, maior ou segunda maior, mas a gente tem um potencial de mineração muito grande. O Brasil é poderosíssimo no extrativismo mineral e no extrativismo vegetal. A gente faz disso um elemento muito grande, um ativo muito grande, econômico, importante, né? E já que fazemos, temos que fazer com cuidado, temos que fazer prestando atenção no meio ambiente, tomando conta para os caras não destruírem tudo, né? Para não derrubarem as florestas todas, porque fazer extrativismo vegetal é sensacional, dá dinheiro para caramba. Mas se vocês destroem todas as árvores, a próxima geração não vai fazer mais extrativismo vegetal, né? E isso vai degringolar uma série de outros problemas, que você não vai fazer mais extrativismo porque não vai ter a madeira, você vai destruir o solo porque ele não vai ter nenhuma capa de proteção, você vai diminuir a umidade da região porque você não vai ter mais nada que segure a umidade que vai saindo do solo, ou seja, você vai provocar uma desertificação de florestas. E essa é uma discussão importante, uma discussão fundamental. Eu sei que vocês são novinhos, vocês têm 13, 14, são todos muito novinhos. Não estou muito afim de pensar nisso agora, mas se vocês não pensarem nisso agora, com 20 talvez seja tarde. Ninguém precisa virar ambientalista, usar Greenpeace e sair se pendurando em árvore para evitar... Não, tá? Não estou sugerindo nada disso, mas estou sugerindo que vocês travem essa discussão, vocês participem desse debate. E acho que nesse aspecto, a geografia, a ciência, podem ajudar muito a entender melhor como funcionam essas coisas. Porque discurso maluco, discurso negacionista, discurso que não quer dizer nada, tem a beça por aí, discurso que diz que não tem aquecimento global, que tudo isso é besteira, tem a beça, tem um monte. Mas enquanto alguém discursa e diz que não tem nada disso, que a Terra não é redonda e tal, e a gente fica ali perdendo tempo pensando nessas coisas, as coisas estão acontecendo no mundo. A Rússia, aliás, está se dando bem com essa história do aquecimento global, porque eles estão conseguindo fazer agora a travessia pelo Ártico com os navios. Ora, 20 anos atrás não conseguia, porque não tinha condições de quebrar tanto gelo. Já não tem tanto gelo assim, os caras conseguem atravessar. Eles economizam 13% do tempo que eles gastariam para dar a volta pelo canal de Suez. Isso em dólares é muito dinheiro. Você pega um navio com milhares de containers para fazer o transporte da China até a Europa, os países europeus. Se o cara for economizar 13%, ele economiza, se for $1 milhão, ele economiza $130 mil. É dinheiro pra caramba. Né? Então, faz diferença. Isso tem a ver com o aquecimento global? Tem. Se está mais quente, tem menos gelo. Então, se tem menos gelo, você consegue fazer a rota. E aí você vai botar um monte de navio atravessando aquela rota ali, e vai esquentar mais ainda a água. Porque, né, os navios que funcionam com combustível fóssil, gasolina, sei lá o que, eu não sei qual é o combustível do navio. Mas eu acho que é combustível fóssil, que esquenta mais ainda, polui mais ainda. Então, tudo é preciso ser pensado com responsabilidade. Não adianta a gente tentar pensar, e a geração de vocês tem esse problema, de fato, porque a geração de vocês nasceu na pressa. Tudo com pressa.
Todo mundo tem pressa. Tem que dar certo agora, se não der certo hoje, não deu certo nunca mais. Tem que fazer hoje, se você não for entrar naquela prova lá, naquele negócio online, amanhã, hoje, vou morrer. A gente tem essa sensação, né? A sensação de que o mundo vai acabar daqui a 2 dias. Então tem que fazer tudo o tempo todo. E não é bem assim. Para pensar, para chegar a conclusões, tem que ter calma. E vocês têm que ter calma. Todo mundo bronca nos meus filhos agora, como vocês, assim, quando eu falo com eles. Eu tenho que ter calma, tenho que parar a pensar, estudar, ler, entender o que está acontecendo no mundo. Vocês têm que ler o mundo direito. Entende? Se vocês não lerem o mundo direito, a gente está ferrado. Vocês estão ferrados e eu estou ferrado, porque vocês vão ser. Tem que ser pessoas mais inteligentes e mais antenadas do que está acontecendo no mundo do que nós fomos. Que a minha geração é. Então, não vai valer a pena. No século XX, o território do Brasil passou por significativas transformações. Nesse período, intensificou-se o processo de industrialização e urbanização. A atividade industrial tornou-se mais expressiva na economia do nosso país e, em razão desse novo contexto nacional, um grande contingente de mão de obra foi atraído do campo para as cidades em busca de trabalho e melhores salários. A ampliação das vias de transporte, principalmente de rodovias e ferrovias, além de atender às necessidades da atividade industrial em expansão, também propiciou a integração, ou seja, a ligação e o acesso entre várias partes do território brasileiro. Por que a indústria brasileira surgiu em São Paulo? Porque eles são mais inteligentes do que a gente? Não. Surgiu em São Paulo por quê? Por um contingenciamento de terra, os caras construíram as grandes empresas, fazendas de café, que sustentaram o Brasil no meio do século XIX, a quase o meio do século XX, estavam no interior de São Paulo, por causa do solo de massapê, por causa da terra adequada para a plantação. Essa terra adequada à plantação, essa construção de fazendas, das fazendas mais ricas desse país, nesse interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, chegando até aqui ao Rio, foi responsável pela construção do quê? Da infraestrutura. Estrada, ferrovia, porto. Por que o Porto de Santos é ali? Porque é o maior porto do país. Aliás, acho que é o maior porto da América do Sul. Porque era o lugar mais próximo. Você levava de trem, o café levava de trem, levava de automóvel, as coisas. Quando começaram a produzir, até no meio no interior de São Paulo, começaram a construir as fábricas, construíram aonde? Onde já existia essa infraestrutura. Eu vou construir uma fábrica para vender meus produtos para o exterior. Eu preciso de um porto perto. Qual é o porto mais perto? De Santos. Qual o lugar que tem mais estrada boa para eu poder levar? A São Paulo. Onde eu vou botar minha fábrica? Uma chance. Onde eu vou botar minha fábrica? Eu tenho uma baita infraestrutura, estrada, porto, terminal rodoviário, terminal ferroviário e tal, em São Paulo. Eu tenho nada aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho nada lá no Nordeste. Tem terra, estrada de terra, cavalo, pau de arara, não sei o quê. Onde eu vou botar uma fábrica? Óbvio, né, gente? Em São Paulo. Os caras começaram a construir as fábricas em São Paulo. Consequentemente, hoje o Brasil tem 63% da produção industrial em São Paulo. Essa é a questão. Entende? Então, é preciso construir. Infraestrutura pública é uma coisa. Papel de governo, nesse momento. Papel de governo. Os governos precisam fazer isso. Como é que o governo brasileiro desenvolveu o Centro-Oeste? Construindo Brasília. Vamos construir uma capital do Brasil no meio do cerrado do Centro-Oeste. Para quê? Para desenvolver o país para dentro, para o centro. Eu preciso ter infraestrutura lá, eu preciso ter cidades grandes lá, eu preciso ter grandes plantações lá. Não pode ser terra de ninguém. Eu preciso de cidades grandes naquela região. Então, os caras, em 1960, inauguraram Brasília. Nada melhor que criar uma capital lá. Aqui a capital do Brasil passa, sei lá, ela distribui para o Brasil inteiro. Eu crio infraestrutura para aquela região. Consequência disso, maiores fazendas de soja do mundo estão no Mato Grosso.
Tem problemas ambientais graves, mas só existem porque você desenvolveu infraestrutura. Botou ferrovia, botou hidrovia, porque lá tem muito rio para isso, botou rodovia. No que eu botei essas coisas, eu pude desenvolver. Falei, agora eu posso plantar aqui. Eu vou ter para onde escoar essa produção. Se eu não tinha onde escoar essa produção, eu não tinha como produzir ali, não adiantava ter uma terra incrível. Entende? E isso é geografia, transforma o espaço. Espaço geográfico, eu fiz na sexta série. Espaço geográfico, é o espaço alterado pelo homem. Né? É o espaço no seu contexto geral ali. Capaz de transformar aquilo. Então, a ampliação das vias de transporte, principalmente de rodovias e ferrovias, além de atender às necessidades da atividade industrial em expansão, também propiciou a integração, ou seja, a ligação e o acesso entre várias partes do território brasileiro. A construção de Brasília na década de 60 foi um dos fatores mais importantes para a integração entre as regiões brasileiras, sobretudo entre a região centro-oeste, onde passou a se localizar a capital federal e o restante do país. Durante essa década, ampliaram-se as áreas produtivas e parte das propriedades rurais brasileiras se modernizou, intensificando a produção com a introdução de máquinas e o desenvolvimento de... Né? Vocês já ouviram falar no Pantanal, não já? Já ouviram falar em Bonito, que é ali perto do Pantanal? Uma área linda de preservação ambiental e tal, de muitas cachoeiras, é uma área de turismo ecológico. Vale do Jalapão, lá no Tocantins, de vez em quando tem um repórter sobre essa região. Só é possível ir nesses lugares, hoje em dia, porque você tem infraestrutura. Você tem estrada até Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul. Você tem estrada até Palmas, capital do Tocantins. Senão você não ia. Ia continuar sendo uma área linda, mas de quase impossível acesso. Tá? E hoje o turismo, tem todo um ecoturismo no Brasil, que se alimenta muito disso. Aproveita que tem uma infraestrutura boa por perto, nessas regiões, e você consegue... Uma coisa você, sei lá, tá 8 anos, não sei se já deve ter andado em estado de terra, assim. Dá um trabalho danado. Você demora, para andar 9 quilômetros, você demora meia hora. Nós vamos fazer 5 minutos aqui, né, na estrada. Mas você pega uma estrada de terra dessa braba, você demora meia hora, às vezes mais. Então, assim, você precisa de infraestrutura para tudo. Para fazer turismo, para aumentar sua produção, para fazer uma série de coisas importantes. Agora, se os caras erram e põem tudo, investem tudo em monocultura, só em soja, e um único produto, aí é uma outra questão. Aí é uma questão política mesmo, de política pública. Né? Vale a pena? Os governos têm que, tanto o governo, sei lá, Lula, Dilma, Fernando Henrique, o outro que era o Temer, agora o Bolsonaro, o próximo que vier, todos eles têm que pensar em que é mais importante para o país. Diversificar a economia, centralizar numa coisa só. E isso é uma discussão pública, uma discussão política permanente. Isso é preciso ter, sempre, né, em qualquer situação. Agora, que é fundamental, antes dessa discussão, você oferecer e construir a infraestrutura é fundamental. E o Brasil vem fazendo isso. Lentamente, às vezes equivocadamente, tal, mas atropeladamente, mas fez isso. Né? São Paulo fez isso lá no final do século XIX, começo do século XX, por conta do café. O governo brasileiro fez isso nos anos 50, né, para construir Brasília, desenvolver o centro-oeste brasileiro. Mesmo no final do século XIX, né, fizeram lá Manaus, no meio da floresta amazônica, em plena, por causa da... Pegaram uma vila lá e transformaram na capital do Amazonas. Dizem que é uma cidade linda, nunca fui, mas dizem que é uma cidade muito bonita. Justamente fizeram com o dinheiro da borracha, do ciclo da borracha, para aproveitar aquela região. Senão é uma região que ia ficar absolutamente... Acabou a borracha, morreu a região, né? Não pode. Boa Vista, por exemplo, é mais para o norte do que para o sul de Roraima, ou seja, Boa Vista está mais perto da Venezuela do que de Manaus, por exemplo.
né? Está mais perto de Caracas do que de Manaus. Por algum motivo estratégico também importante. Eu confesso que eu nem sei, mas tudo é pensado. Não acreditem que tudo a Banguá nasceu ali, cresceu. Não. Quando eu olho para o mapa de um país, as escolhas são feitas. Uma cidade é construída aqui, outra cidade é construída ali. O cara pensa, não sei o quê, o cara montou a cidade, ela foi crescendo aleatoriamente. Pode ter crescido. Né? O Rio de Janeiro cresceu muito aleatoriamente. Mas quando os caras chegaram aqui, escolheram essa região por causa da Baía de Guanabara. Então, não tem lugar melhor para fazer um porto. Vamos guardar nossos navios aqui, porque ficam livres de tomar pancada de onda. Eram navios de madeira, né, gente? Pensem nisso. Lá no século XVI, tudo de madeira. Os caras entraram nessa baía aqui e falaram, o lugar perfeito. Atracaram os barcos aqui, estacionaram ali, onde hoje é a Urca, o bairro da Urca, e o Rio de Janeiro foi se desenvolvendo a partir dali. Os índios moravam aonde? Nas margens do Rio Carioca, porque tinha água. As tribos índios, todos ali no Rio Carioca, subindo Laranjeiras, até onde hoje é o Cristo Redentor. Ali desceu o rio que batizou a gente, o Rio Carioca, que deságua até hoje no mesmo lugar, ali na saidinha da Praia do Flamengo. Virou um esgoto, né, filho? Mas é o Rio Carioca, né, que batiza todo mundo que nasce na cidade do Rio. Por isso que nós somos cariocas. Tá? Então, assim, todos esses detalhes, eles não são aleatórios, eles acontecem por motivos muito específicos. Então, só para terminar, essa aula foi uma aula exaltada, né? Eu estava meio exaltado. Não sou assim, não, sou mais tranquilão. O Brasil possui uma grande diversidade natural. Parte dessa diversidade deve-se à grande dimensão territorial do nosso país, onde atuam diferentes tipos climáticos e onde encontramos formas de relevo de solo variados. E a extensa rede hidrográfica. O Brasil talvez seja o país que tem a maior rede hidrográfica do mundo. Né? E explora mal isso. O Brasil podia explorar muito melhor nossas estradas aquáticas, né? Falar assim, porque a gente tem uma rede hidrográfica bem grande. Nossos rios são enormes. A gente tem rios de mais de 1.000 quilômetros e não é um só. A gente tem, sei lá, uma dúzia de rios que passam dos 1.000 quilômetros de extensão, atravessam estados inteiros. Então, assim, a gente pode usar muito desse potencial. A gente até usa alguma coisa do potencial hidrelétrico, né? O Brasil é um dos países que mais usa energia hidrelétrica no mundo. Mas ainda assim pode usar mais e usar melhor. O Brasil, por exemplo, tem uma capa de sol gigantesca, também talvez uma das maiores do mundo, porque o Brasil é essencialmente um país tropical. A gente só não está debaixo dos trópicos, ali no sul de São Paulo, no extremo sul do Mato Grosso do Sul, do meio para baixo do Paraná, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O resto é tropical. A gente pode fazer fazendas de energia solar gigantescas e captar a energia do sol para muita coisa. Não tem muito país que tem essa capacidade, com esse potencial energético que o Brasil tem. Entende? O Brasil tem ventos extraordinariamente fortes, lá pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte, na quina ali, né, na Paraíba. Tem que usar esse potencial de energia eólica. Acho que até o Ceará tem feito isso bastante. Bom, tais aspectos interrelacionados favoreceram o desenvolvimento das mais diversas paisagens, como a floresta amazônica, as tropicais, como a Mata Atlântica, a Caatinga, que é uma floresta, uma mata, né, do sertão, que sobrevive miraculosamente. O Pantanal, que eu falei, né, agora, que é uma área, uma planície alagadiça ali no sudoeste do Mato Grosso e no oeste do Mato Grosso do Sul. A Mata de Araucárias, que você vai encontrar na região sul, que já é uma mata de origem de clima subtropical. O Cerrado, que é conhecido também pela savana, como a savana brasileira, tem informação vegetal diferente, de arbustos e tal.
que está ali nessa região do centro-oeste, do oeste mineiro, né, do extremo-oeste O papel já tá da Bahia. acabando. Uma vegetação litorânea, né, de mangue e tal, que está acabando, faltam 4 minutos. A Mata dos Cocais, que também está ali, muito próximo à zona que é o sertão. Os campos, né, que são os nossos conhecidos pampas gaúchos, né, com uma mata meio de grama. Enfim, meninos, é isso. Por hoje, chega. Eu vou... Hoje eu estava bravo, mas acontece às vezes. A gente fica nervoso. O Brasil pode muito, gente, e a gente faz muito pouco. Tá bom, garotos e garotas do meu Brasil varonil? Até terça-feira que vem. Prof, hoje tem mais uma aula ali da sua?